A paz do Senhor Jesus, vamos embora para o resumo do livro de Mateus, né? Nós já terminamos a leitura. Então, o livro de Mateus é atribuído a Mateus, né? A escrita. Ele era publicano, um homem recebedor de impostos e com uma posição social alta. Na época que foi chamado para ser discípulo, vivia em Cafarnaum, perto do Mar da Galileia. A data, aproximadamente 70 anos depois de Cristo, quando os romanos destruíram o templo de Jerusalém. É o primeiro livro do Novo Testamento e também dos 4 evangelhos, que são as boas novas de Jesus Cristo. O livro é escrito principalmente para o público judeu, mas faz muitas referências ao Antigo Testamento, para provar que Jesus é o Messias, prometido Messias, né? Que os profetas anunciou lá no Antigo Testamento. O apóstolo também introduz João Batista, parente e precursor de Jesus, e descreve a ligação dos discípulos centrais, Pedro, André, Tiago e João. Os ensinamentos de Jesus são enfatizados com longas passagens que cobrem o sermão da montanha, nos capítulos 5 a 7. E também incluindo a oração do Pai Nosso. O Evangelho de Mateus era o principal evangelho utilizado pela igreja primitiva, levando a mensagem que todo cristão verdadeiro é instruído a cumprir, com gratidão, o serviço de anunciar o reino de Deus. E o principal objetivo do livro de Mateus é relatar seu testemunho sobre o fato de Jesus Cristo ser o Messias prometido no Antigo Testamento. O caráter de Jesus e a presença do reino de Deus devem ser analisados sempre juntos. No livro de Mateus, tudo direciona a Jesus como rei. É o evangelho que mais cita a frase para que se cumprisse o que fora dito. A palavra reino é encontrada 56 vezes no evangelho de Mateus. A expressão reino dos céus só é encontrada nesse evangelho. Embora tenha sido originalmente escrito para a igreja em Antioquia, constituída de judeus e gentios, claramente o objetivo não era apenas ficar restrito àquela congregação, mas que fosse propagado também entre todos os seguidores de Cristo ao longo dos tempos. Até hoje, né, para nós. A Bíblia responde à pergunta sobre quem foram os 12 apóstolos de Jesus em 3 passagens diferentes. Mateus 10, 2 ao 4, Marcos 3, 16 a 19, Lucas 6, 13 a 16. Utilizando como base o texto do Evangelho de Mateus, temos os seguintes nomes: Simão, chamado Pedro, o apóstolo Pedro; André, irmão de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, irmão de Tiago, o apóstolo João; Filipe, não confundir o Filipe evangelista citado no livro de Atos; Bartolomeu, também chamado de Natanael; Tomé, também chamado de Dídimo; Mateus, o publicano, também chamado de Levi; Tiago, filho de Alfeu; Judas, também chamado Lebeu ou Judas Tadeu; Simão, o Zelote; Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Amém. Aqui nós terminamos o resumo do livro de Mateus. O livro de Mateus tem 28 capítulos, 1071 versículos, e é um dos evangelhos de Jesus Cristo que ele deixou para nós. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que tenham entendido um pouco, né, no resumo aí do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês e fiquem com essa palavra
tá bom? Porque tudo que a gente se refere à Bíblia é uma palavra do Senhor para nossa vida, que nós possamos, né, continuar lendo a palavra do Senhor e fazendo uso dela também, né? Porque não é só falar e ouvir, a gente tem que fazer uso da palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Nosso próximo vídeo é começando a leitura em Marcos.